Amados fiéis, bem-vindo ao canal A Bíblia Explicada Versículo por Versículo, um espaço onde mergulhamos profundamente na Palavra de Deus para encontrar sentido, propósito e esperança para a nossa caminhada. Hoje vamos refletir sobre um dos versículos mais poderosos e fundamentais da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Essas palavras carregam uma força imensa e nos conduzem ao mistério mais profundo da fé, a origem de tudo. Antes de tudo existir, antes de qualquer matéria ser formada, havia apenas Deus. Ele é eterno, soberano, perfeito e, em seu amor infinito, decidiu trazer à existência toda a criação. Quando lemos esse versículo, não estamos apenas diante de uma simples afirmação sobre a origem do universo. Estamos diante da revelação de que Deus é o princípio absoluto, o Criador que sustenta todas as coisas. Essa é a base de nossa fé. Não somos fruto do acaso, mas da vontade divina. Deus, em sua infinita sabedoria, formou os céus e a terra, estabelecendo um plano perfeito para toda a criação. Esse conhecimento nos enche de segurança, pois sabemos que nossa existência tem um sentido e que estamos sob o olhar cuidadoso do Criador. No contexto bíblico, Gênesis foi escrito para um povo que precisava entender sua origem e sua identidade. Os hebreus, após anos de escravidão no Egito, tinham sido cercados por culturas que adoravam deuses criados pela imaginação humana. No entanto, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, revela ao povo que há um único Deus verdadeiro e que Ele é o Senhor de toda a criação. Diferente das narrativas pagãs, onde os deuses surgem do caos, a Bíblia nos mostra que Deus cria com ordem, intenção e amor. Quando olhamos para Jesus Cristo, entendemos ainda mais profundamente o significado desse versículo. No Evangelho de João lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. João nos revela que Cristo estava presente na criação, pois Ele é o Verbo, a palavra pela qual tudo foi feito. Isso significa que a criação já trazia em si o reflexo do Redentor. E mais tarde, essa mesma palavra se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar do pecado e nos trazer de volta ao coração do Pai. Se Deus criou todas as coisas no princípio, isso nos leva a uma reflexão profunda sobre como devemos enxergar nossa própria vida. Se tudo veio de Deus, então a vida tem um valor sagrado. Cada ser humano é obra do Criador, feito à sua imagem e semelhança. Isso significa que ninguém é insignificante, que cada vida tem um propósito e que fomos criados para viver em comunhão com Deus. No dia a dia, muitas vezes enfrentamos momentos de dúvida e incerteza. Às vezes nos sentimos sem rumo, sem saber qual é o nosso propósito. Mas Gênesis 1:1 nos lembra que nossa existência não é um acidente. Se Deus teve um plano para o universo, certamente tem um plano para cada um de nós. Nossa missão é buscar a vontade dele e confiar que ele nos guiará, assim como guiou toda a criação desde o princípio. Olhar para a natureza ao nosso redor é uma forma de reconhecer a grandiosidade de Deus. O céu, o mar, as montanhas, cada detalhe da criação reflete a sua glória. No Salmo 19:1 está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso significa que, sempre que contemplamos a criação, podemos sentir a presença de Deus e renovar nossa fé. Quantas vezes, em momentos difíceis, encontramos consolo ao olhar para o céu estrelado ou ao ouvir o som das ondas do mar? Isso acontece porque a criação é um reflexo da beleza do Criador. Mas há algo ainda mais profundo. A criação nos ensina sobre a fidelidade de Deus.
Assim como Ele sustentou o universo desde o princípio, Ele também sustenta a nossa vida. Ele não nos abandona. Em Mateus 6,26, Jesus nos lembra: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida de cada detalhe da criação, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados. Diante dessa verdade, somos chamados a viver com confiança. Muitas vezes, o medo do futuro nos paralisa. Perguntamos se estamos no caminho certo, se teremos o que precisamos para viver. Mas a resposta está na própria criação. O mesmo Deus que no princípio trouxe tudo à existência, continua sustentando o universo e cuidando de cada um de nós. Quando colocamos nossa confiança nele, encontramos paz. Além disso, esse versículo nos desafia a sermos bons administradores da criação. Se Deus criou tudo com um propósito, nós também temos uma responsabilidade sobre o mundo que Ele nos confiou. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, nos lembra que a criação é um dom de Deus e que devemos cuidar dela com gratidão e respeito. Isso significa viver de forma consciente, respeitando a natureza, evitando o desperdício e valorizando a vida em todas as suas formas. Outro ponto essencial é que a criação não terminou no primeiro capítulo de Gênesis. Deus continua criando, renovando e transformando todas as coisas. Em nossa vida espiritual, isso significa que Deus pode fazer algo novo a cada dia. Se nos sentimos desgastados, feridos ou sem esperança, podemos lembrar que o mesmo Deus que no princípio criou o céu e a terra tem o poder de restaurar nossa vida. Em Isaías 43:19, ele diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Deus quer criar algo novo em nós, basta abrirmos nosso coração para Ele. Que essa reflexão sobre Gênesis 1:1 nos leve a confiar mais no amor e no poder de Deus. Ele é o Criador, o sustentador da nossa vida e aquele que nos conduz para a eternidade. Se nos entregarmos a Ele, encontraremos paz verdadeira, porque saberemos que estamos nas mãos daquele que fez todas as coisas. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas. Deixe seu comentário, contando como Deus tem mostrado sua presença em sua vida e continue nos acompanhando para mais reflexões sobre a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e fortaleça a sua fé.